Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste sábado da 14ª semana do tempo comum, vamos nos alegrarmos com a palavra de Deus. E assim o evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 24 ao 33. Assim diz para nós o santo evangelho: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamarem de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que escutai ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que estás nos céus. Aquele que porém me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, olhamos muito bem o santo evangelho de hoje. Nós sabemos que o discípulo não pode ser maior do que o mestre, e muito menos servo maior do que o seu Senhor. Portanto, que nós possamos buscar, diante da graça de Deus, servir a Deus, porém não querendo tomar o lugar de Deus, e muito menos querendo ser mais importante do que Deus, ou maior do que o próprio Deus. Nós sabemos quando nós estamos diante de um professor, de fato nós estamos ali para aprender, e não seremos melhores e maiores do que ele. Assim também nós devemos seguir os passos do nosso mestre, e às vezes não querer ser trapaceiro e ser melhor do que o nosso Deus. Portanto, Jesus é aquele que também vai dizer: nada que tenha escondida, que faça escondida, que não seja revelado, ou algo que seja proclamado debaixo do telhado, que também não seja ouvido. E até mesmo ele vai dizer: eu falo essas coisas, mas falo às claras, como se falasse à luz do dia. Portanto, às vezes nós achamos que nos escondemos de Deus. Do contrário, se nós achamos que estamos escondidos de Deus, Deus está sempre atento a tudo aquilo que nós fazemos. Falamos mal dos nossos irmãos, fazemos as coisas erradas e achamos: olha, ninguém está vendo. Deus está vendo tudo. Por isso que ele vai dizer: nada pode que se faça escondida, que um dia não venha às claras. Por isso, amados irmãos e irmãs, abrimos nossos corações para meditar a palavra de Deus, para viver a graça de Deus. E assim o próprio Jesus é aquele que vai dizer para nós que não tenhas medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Do contrário, temei daquele que pode matar a alma, destruir a alma e jogar o corpo no inferno, perder tudo. Se nós andamos com Deus, se nós temos essa evidência de Deus em nossa vida, e se nós nos tornamos de fato seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim fazemos a vontade do Pai, com certeza nós não seremos destruídos, nós não teremos medo de enfrentar os problemas, de enfrentar as dificuldades. Portanto, desde o início da história da humanidade, houve a perseguição aos que creem em Deus, e desde sempre também houve pessoas chamadas por Deus que não lhe foram fiéis. Quantas vezes as pessoas que são chamadas por Deus não vivem a fidelidade a Deus? Deus continua chamando. Olhamos na primeira leitura, Deus que
chama Isaías. E assim nós ouvimos e sabemos a vocação de Isaías. Deus não mudou, mas fez despertar em seu coração o desejo de ser totalmente disponível nas mãos de Deus. Quem enviarei? Isaías responde: aqui estou. Olha, todos nós batizados somos chamados por Deus para o segmento do reino e anunciar esse reino. Será que nós estamos anunciando o reino de Deus? Ou até mesmo, quem sabe, assim como diz o Evangelho, quantas vezes talvez nós estamos negando Deus diante dos homens, por conta que não queremos nos preocupar, nos ocupar com as obras de Deus. Por isso que Jesus vai dizer no Evangelho: portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Se nós negamos o nosso Senhor Jesus Cristo, a presença dele diante do mundo, por conta das nossas vantagens, o nosso Senhor Jesus Cristo também nos negará diante do Pai que está no céu. Por isso que ele vai nos alertar em outro evangelho: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que põem em prática a palavra de Deus, aquele que escuta o chamado de Deus, aquele que sabe guardar a fé. E somos chamados pelo batismo. Deus chama todos nós para sermos suas testemunhas e proclamar suas mensagens de salvação, não só com palavras, mas acima de tudo com nossa própria vida, vivendo cada dia de maneira coerente com nossa fé. Esse Deus que deposita em nós a alegria de nos chamar a ser o vosso servo, e que nós possamos ser servos fiéis e prudentes diante da graça de Deus. Um bom sábado para todos, cheio de alegria e de harmonia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Cristo seja a vossa alegria e que você possa, desta mesma alegria, dar o testemunho de fé pelo chamado que o próprio Cristo te fez.